e o açúcar. Então aqui a gente vai colocar uma parte. E essa casquinha crocante desse creme brulee. Que sobremesa deliciosa, e a sobremesa que a gente vai ensinar pra você hoje. Meu nome é Teu Correia e esse é o canal da Teu Gostinho, que hoje tá todo metido a besta, fazendo um creme delicioso, aveludado, com uma casquinha crocante de açúcar. Vamos pra receita? Opa, já se inscreveu no canal? Não é inscrito ainda? Se inscreve aqui, curte esse vídeo também. Vamos pra receita. Tudo pronto pra gente fazer o nosso creme brulee, vocês vão amar essa receita. Lembrando que a lista dos ingredientes tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá começar? O processo é bem simples, gente, e aqui eu já tenho praticamente todos os ingredientes. Eu tenho o creme de leite fresco, que eu já vou colocar na panela. O fogo ainda tá desligado, tá? E junto com o creme de leite, eu coloco a porção de leite. Eu vou dar uma mexidinha aqui só para ele ficar mais uniforme, porque o creme de leite fresco, às vezes quando ele fica na geladeira, ele fica com uns pedaços muito grandes, mas podem ficar tranquilos em relação a isso, porque é uma gordura e ela vai simplesmente misturar e derreter aqui e ficar tudo homogêneo junto com o leite. Eu não quero ferver essa preparação. Eu vou ligar o fogo e na hora que ele começar umas borbulhas aqui ao redor da panela, eu já vou fazer a temperagem das gemas. Então, para isso, essa segunda parte ela também já tem que estar encaminhada. Então aqui eu vou colocar as gemas e o açúcar. Essa quantidade que hoje a gente está produzindo, gente, são 2 ramecãs, tamanho médio. Você pode fazer em ramecãs menores e aí você vai distribuir de acordo com o tamanho do recipiente que você tiver para você cozinhar ele no forno. Sim, esse creme ele vai ser cozido no forno, muito parecido como a gente faz com pudim. Agora vamos lá, antes de ligar o fogo, eu já vou dar uma misturada aqui nas gemas e já vou começar a misturar um pouquinho com o açúcar. Fiz isso, eu já vou ligar o fogo e vou aguardar ele aquecer um pouquinho. Enquanto ele aquece, eu vou bater um pouco essas gemas com o açúcar. Aqui, gente, eu vou usar pasta de baunilha. Se você estiver usando a fava de baunilha, você vai colocar aqui nessa parte, aquece junto com a fava, 20, 30 minutos, deixa tampado descansando. Depois você aquece novamente. Aí nessa segunda vez que você aquece, é que você vai fazer a temperagem que a gente vai fazer daqui a pouco. Como eu estou usando a pasta, eu não preciso, tanto a pasta quanto o extrato, eu não preciso fazer esse processo de colocar ele no leite agora. Eu vou colocar essa pasta só no final, assim como o extrato também, eu só vou colocar no final quando tiver misturado um com o outro, tá? Enquanto tá aquecendo aqui, e aqui é rápido, tá, gente? Que não demora. Mas deixa ele aquecendo um pouquinho. E aqui, olha, ele tá bem amarelo. Essa preparação ela tá bem amarela. À medida que a gente for batendo, você vai ver que ela vai dar uma clareada. E é isso que a gente quer. Prontinho. Aqui eu já vou ficar atento, porque a qualquer momento ele já vai começar a borbulhar a lateral. E tenta fazer sempre com fogo baixo, tá, gente? Perceberam que aqui é uma mudança de cor. Ele estava muito amarelo quando a gente começou e agora ele está claro. Esse processo se chama blanchir, deixar claro, clarear, branquear. Prontinho. Eu comecei a perceber que aqui na lateral eu já tenho umas bolhas surgindo, ele está começando a ferver. Eu já posso desligar esse creme de leite com esse leite, essa mistura, porque agora a gente vai fazer um processo que é um processo de temperagem. Então aqui eu venho, os ovos eles já estão batidos. E aqui eu venho derramando aos poucos essa mistura do creme de leite com leite. Dessa forma, eu estou subindo a temperatura desses ovos aqui de uma maneira muito lenta e gradual. Então eu não vou cozinhar os ovos, eu não vou ter pedaços de ovo cozido. E é muito importante que durante esse processo você também mantenha o movimento. Você não pode colocar essa mistura quente aqui e deixar parado nos ovos, tá? A partir do momento que você já colocou metade, gente, os ovos eles já estão temperados, essa quantidade aqui já é suficiente. Então você já pode ir colocando tudo que você precisa colocar aqui.
Aqui eu já misturei com folha o suficiente. Eu já posso vir com uma espátula porque eu já vou raspar a parte final. Eu não quero mais também fazer tanta espuma. E eu já vou colocar a pasta de baunilha. Que nesse calorzinho aqui, essa pasta ela vai dissolver super bem. Pronto, coloquei a pasta de baunilha. Eu vou mexer aqui só para ela dissolver um pouco. A gente já tem o creme brulee, o creminho que vai ficar ali, gostosinho embaixo daquele açúcar crocante, ele já tá pronto. Agora a gente vai fazer o processo de como a gente vai cozinhar isso no forno. Vamos lá? Para fazer o creme brulee, eu preciso ter o forno pré-aquecido, no mínimo que você conseguir. Nesse caso, aqui, eu vou cozinhar 180 para ficar muito parecido com o forno que você vai ter em casa. Se você cozinhar numa temperatura mais baixa, ele vai levar um pouco mais de tempo, mas a probabilidade também dele ficar mais cremoso e mais gostoso é melhor ainda. Quanto mais lentamente a gente cozinhar, não só o creme brulee, mas preparações como pudim, ele vai ficar bem cremoso. Então, quanto mais tempo leva cozinhando, mais cremoso essas preparações elas vão ficar. Eu coloquei os ramecãs aqui na travessa de vidro para vocês verificarem a quantidade de água que eu vou colocar agora para a gente cozinhar isso no forno. Então eu vou colocar água, mais ou menos 1/3 ou metade dos ramecãs. Coloquei água na metade dos ramecãs e aqui eu também já estou preparando o próprio ramecã também para poder receber essa preparação. E aqui, gente, eu coloquei todo o preparo aqui nesse pote só para poder facilitar na hora de colocar. Porque eu sou o mestre da bagunça, então eu preciso ter o máximo de cuidado aqui, que senão bagunço mesmo. Então, eu vou dividir essa quantidade em 2 aqui. Se você quiser pesar, se você quiser verificar, não tem problema, eu não vou verificar, vou colocar de olho, tá? Então aqui a gente vai colocar uma parte. Venho aqui no segundo. Prontinho. Agora sim, eles estão prontos para ir ao forno. Não preciso cobrir, não preciso fazer nada. Do jeito que ele está aqui, ele vai ao forno e a gente vai cozinhar entre 30 a 35 minutos. Vai depender da temperatura do seu forno e o que você precisa observar é, ele não vai ficar duro, não deixa ele secar, ele vai ficar com uma consistência de gelatina, principalmente no meio. Você vai perceber que ele está pronto quando você pegar o ramecã e você der uma mexidinha e você vai perceber que o meio, ele vai estar como se fosse uma gelatina. Ele forma uma capa por cima, mas o meio ele vai ficar molinho. A gente vai colocar ele no forno agora e depois eu volto para poder explicar os outros processos. E eu tô louco para provar esse creme brulee. Você tá também? Escreve aqui embaixo no comentário. Já provou? Gosta? Não gosta? Muito polêmica essa sobremesa, hein? E cá estamos nós com o nosso brulee já descansado na geladeira. Então qual foi o processo depois que eu coloquei no ramecã? Levei para o forno. Ele ficou assando entre 30 e 35 minutos, aproximadamente uns 32 minutos. Gente, ele ainda, você vai pegar o ramecã, você vai sacudir, você vai perceber que tem uma película em cima, mas que o miolo, ele tá parecendo uma gelatina ali, meio mole. Ele tem que ficar assim, para que o creme, ele fique extremamente sedoso e cremoso. Quando ele estiver assim, tirou, espere esfriar um pouco, e aí você vai levar pra geladeira. O creme brulee, ele vai precisar de um descanso, porque o creme, ele ainda vai terminar o cozimento, ele vai firmar, ele vai ficar na textura que ele precisa, para que a gente não enfie uma colher e ele simplesmente desabe todo. Ele tem que estar cremoso, ele tem que estar firminho, mas numa textura ali bem sedosa, bem cremosinha. E agora, gente, eu acho que a gente vai fazer a parte mais divertida dessa sobremesa, que a gente vai simplesmente fazer o brulee. A gente vai dar aquela caramelizadinha no açúcar e eu vou te dar umas dicas aqui de como a gente pode fazer. Primeiro, olha como é que tá o nosso creme. E isso é uma coisa muito natural, tá, gente? Ele descolar um pouquinho aqui da lateral, super natural, tá dentro, tá normal. E se você toca aqui, você vai ver que ele tá bem macio, ele tá bem levinho. Esse processo agora a gente vai fazer com muito cuidado, muita delicadeza. Aqui eu tenho açúcar e aqui eu tô usando açúcar refinado, tá? Porque eu quero que ele derreta e caramelize um pouco rápido. Essa parte aqui, gente, a gente tem que ter cuidado porque eu vou colocar uma quantidade de açúcar, já vou te falar o que que você tem que observar. Coloquei uma quantidade de açúcar, eu vou simplesmente bater e espalhar esse açúcar por todo ramecã, porque eu quero uniformizar essa camada. Se eu tiver uma área muito alta de açúcar, na hora que eu vier com a tocha, com o fogo, com o maçarico, ele pode queimar aquela área. E a gente quer que ele caramelize, que algumas áreas elas fiquem mais escuras, outras mais claras, mas nenhuma queimada. A gente não quer nada queimado aqui. Colocamos o nosso açúcar.
Eu trouxe até um pincel, porque se você colocou uma quantidade muito grande de açúcar, colocar aqui, e você não tá conseguindo espalhar, você pode vir com um pincel delicadamente e fazer essa estruturação aqui, ó. Mas isso aqui ajuda e muito. Cuidado, gente, porque o creme é bem delicado, tá? Então aqui a gente vai passar para evitar que fique aquele bolo de açúcar que eu havia comentado com vocês. E aí eu consigo uniformizar a camada de açúcar que fica na parte superior. E agora a gente vai pegar o nosso lança-chamas. Cuidado com a potência agora que você vai colocar no maçarico. É um creme delicado, a gente só quer caramelizar esse açúcar, então a gente sempre vai utilizar ele fazendo movimentos. Eu não vou ficar parado aqui num canto. Eu sempre vou ficar fazendo movimentos aqui, porque ele vai derretendo e em algum momento você vai perceber que ele vai caramelizar e a gente para. E aí é o ponto que a gente precisa pra gente ter o nosso brulê perfeito. Aqui, muito cuidado se você for usar o maçarico. Então vamos lá. Vou abrir bem pouquinho pra gente ver o tamanho da chama. E aqui, gente, eu vou colocando e vou rodando. Pode parecer inicialmente que não tá acontecendo nada, mas o açúcar ele tá derretendo aqui, tá? Olha como algumas áreas já vão ficando mais escuras. Prontinho, gente. A gente já derreteu o nosso caramelo. Você percebe primeiro que fica uma casquinha brilhante. O açúcar aqui, ele tá derretido ainda, então ele vai ficar brilhante. Um detalhe importante relacionado ao brulê, ao açúcar caramelizado em cima do doce. Você só vai fazer essa finalização aqui na hora de consumir, ou no máximo 30 minutos antes. Porque com o tempo, esse açúcar, ele vai perdendo a crocância. Ele vai ganhando a umidade, ele vai pegando a umidade do creme e ele vai perdendo a crocância, e aí a diversão que a gente tem, que é quebrar a casquinha ali, a gente não vai ter. Eu vou até tostar um pouquinho mais aqui, porque eu quero deixar mais uniforme. Que agora tem pontos mais escuros também em todos os lugares. O cheiro de caramelo é uma delícia. Muito cuidado para o açúcar não queimar, porque senão você vai ter um problema com a sua sobremesa. Aqui, o açúcar e o ramecan também, eles estão quentes. Então, preciso esperar um pouquinho, porque senão eu vou queimar. Ou também não vou ter nenhum efeito que eu preciso, que é o efeito de quebrar esse açuquinho, tá? Então, a gente vai esperar alguns minutinhos e eu já volto aqui pra gente provar. Depois de já ter feito o brulê, esperado ele secar um pouquinho para essa casquinha ela ficar do jeito que a gente precisa, olha isso, ó. Esse barulho da casquinha. E olha isso que a gente vai fazer agora, ó. Gente, olha esse açúcar quebrando. Que delícia! Nossa, aguei agora. Eu amo. Nossa, gente, o açuquinho faz toda a diferença. Porque não é uma sobremesa muito doce. O creme tá simplesmente sensacional. Ele tá muito aveludado, tá muito saboroso. O açúcar tá no ponto, então por isso essa camada de açúcar em cima, ela vem pra poder brincar com um pouquinho mais de doce ali no meio da sobremesa. E, gente, tá demais. Esse açúcar aqui tá demais. Olha que delícia esse açuquinho quebrado e olha como esse creme tá aveludado. Não dá, não dá. Isso é uma sobremesa que você precisa fazer, porque eu acho que você vai impressionar qualquer pessoa, inclusive você, quando você fizer pra você aí na sua casa. O passo a passo tá super legal, tá bem explicado, e eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, e eu também espero que você goste muito dessa receita, porque ela tá uma delícia. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal e curte esse vídeo que ajuda a gente bastante. Escreve aqui no comentário, você já provou creme brulee? Conta aqui pra gente que a gente quer muito saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!